verdade, nós formamos um comitê de defesa da democracia. Isso começou em setembro do ano passado. Esse comitê era constituído por Oscar Vilhena, Neca Setúbal, e nós e o José Marcelo Zac, que é o secretário executivo do Pacto Democrático, e começamos realmente já muito preocupados com o que aconteceu no 7 de setembro, a fazer reuniões com os ministros do Supremo, com o ministro do TSE, para ver que respaldo nós poderíamos, como sociedade civil, dar à justiça que estava sendo colocada na berlinda. E arrefeceu um pouco no final do ano, e em março deste ano nós retomamos os nossos encontros, as nossas conversas. E estávamos realmente preparados para enfrentar esse desprestígio e esse ataque contumaz que o presidente Bolsonaro faz às urnas eletrônicas, ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral. Neste passo, ampliou-se esse grupo com a participação do Armínio Fraga, do Raul Jungmann, da Sueli Carneiro. Ampliou-se esse espaço e, coincidentemente, o diretor da Faculdade de Direito estava interessado em fazer uma manifestação no 11 de agosto. Já havia um grupo de ex-alunos, com Roque Cittadini, com o Marrei Júnior, para organizar uma nova Carta aos Brasileiros. E coincidiu de haver essa intenção do diretor e a nossa preocupação, e fomos, então, procurar a Fiesp para saber se haveria condições de ter a colaboração da Fiesp, a colaboração diferenciada do mundo empresarial. Né? Então, são dois manifestos, eu queria deixar bem claro, são dois manifestos. Um é a Carta aos Brasileiros e Brasileiras, que será lida no pátio às 11h30 da manhã do dia 11, que já está com 350 mil assinaturas, que o presidente ou o Ciro Nogueira disse que é por causa do PIX. Então, são 350 mil banqueiros que o Brasil tem que assinam essa carta. Não é? E, ao lado disso, tem outro documento, este assinado pelas entidades. Então, ficou uma separação. Entidades de um lado e pessoas físicas de outro. Essas entidades é um número significativo. Não é nada ligado a bancos, não. Há uma diversificação imensa de entidades que participam, não é? E evidentemente, nós estamos muito preocupados. O presidente fez contínuas ameaças. Ele dizer que não fez ameaças não é verdade. Ele fez ameaças, ele foi a atos de fechamento do Congresso Nacional, de fechamento do Supremo, compareceu a atos em que havia faixas intervenção já, dizendo que eles estavam certos. Isso incentivou pessoas a lançarem fogos de artifício sobre o prédio do Supremo Tribunal Federal. Então, ele reúne os embaixadores de todo mundo para dizer, no Palácio do Planalto, dizer que o Brasil é o país da fraude eleitoral. Esse foi o estopim, ou seja, a sociedade civil efetivamente acordou, efetivamente cansou. Nós estamos exaustos dessas contínuas ameaças à democracia que foi conquistada com tanta dificuldade. Eu participei da Carta aos Brasileiros de 1977, sei da luta que ocorreu entre 77 e 85, quando houve, então, a eleição de Tancredo Neves. Foi um processo difícil. Lembrar que em 77 nós tínhamos o pacote de abril, nós estamos em plena ditadura, e nós não queremos isso de volta. E a sociedade está exausta, está sossegada. Eu gostaria de questionar, né? Os dois falaram sobre a sociedade ter acordado, e acho que setores aí de maneira geral, né? A gente está falando do empresariado, enfim, banqueiros, muita gente aí, ex-ministros também, assinando essa carta, né? Essas cartas, na verdade, né, são cartas diferentes, mas não demorou demais para isso acontecer? Por que a gente esperou chegar nessa situação? É a primeira pergunta que eu faço, mas aí eu queria emendar numa pergunta, primeiro com o ministro Reale, porque
defendeu ali o impeachment da ex-presidente Dilma em 2018, sobre eventuais crimes do presidente Jair Bolsonaro, quais seriam crimes de responsabilidade ali nesse momento, e se o senhor considera que é pior do que a situação que a gente viveu com a ex-presidente Dilma, que levaram ali ao impeachment em 2018, essa que a gente vive hoje. Sem dúvida. Lembrar que eu também capitaneei um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro, que é muito mais contundente do que o pedido de impeachment da presidente Dilma. Eu fiz parte de uma comissão que assessorou a CPI da pandemia, e nós que tínhamos dado essa assessoria, fomos convidados pela CPI para apresentar o pedido de impeachment, inclusive esse pedido de impeachment acaba de lançar um livro chamado Bolsonárias, que é uma espécie de uma paráfrase às Catilinárias de Cícero contra Catilino, e nesse livro Bolsonaro está lá reproduzido o pedido de impeachment do Bolsonaro, né? O problema todo é que nós não temos órgãos de controle, nós temos um presidente da Câmara que não atua, que é conivente, e uma Procuradoria-Geral que também se omite. Então, mas os crimes praticados por Bolsonaro estão relatados ao longo desse tempo todo, não só por mim, pela imprensa, por vários juristas, ou seja, só o comportamento de Bolsonaro com impiedade, com falta de empatia durante a pandemia, era o suficiente, efetivamente, para afastá-lo do cargo. Mas há centenas de pedidos de impeachment que estão parados na mesa do Arthur Lira, que, aliás, quem manda no país, né? Então, demorou a sociedade, demorou. Eu acho que esse encontro com os embaixadores também foi o ápice do desrespeito à nação, do desrespeito à cidadania, e ajudou, sem dúvida nenhuma, a aglutinar todas as forças que estão reunidas agora, né? São inúmeras entidades representativas da academia. O reitor da Universidade de São Paulo estará presente no dia 11, a reitora da PUC estará presente, a Associação Brasileira de Imprensa, a SPPC, a Academia Brasileira de Ciências, ou seja, é um rol de entidades que é o retrato da sociedade viva e presente do país, que está assinando o manifesto. E depois as pessoas físicas são 350 mil, né? 350 mil sendo num jato, em 24 horas. Portanto, isso mostra que a sociedade está realmente exausta. Chegou um momento de exaustão. Chega tarde? Não, acho que nós estamos em tempo de diminuir os manifestações para evitar o pior. Eu tenho muito medo do pior.